Boa noite a todos. Hoje mais uma aula da Escola Urântia, que nos será agraciada pela Sueli, nossa amiga Sueli, que gentilmente preparou para nós o documento sobre Jesus em Roma. Então, é com você, Sueli. Obrigada. Obrigada, boa noite a todos. Bom feriado para todos, finalzinho de feriado. Espero que todo mundo tenha passado bem. E hoje a gente vai falar sobre a permanência de Jesus em Roma. Antes de começar, eu queria fazer uma pequena oração. Esse documento fala muito do real motivo de Jesus ter ido lá para o Mediterrâneo fazer essa viagem com Gani de Ganodi, que foi para conhecer o povo, né? Conhecer as pessoas, a diversidade de pessoas, entender a cultura deles, perceber a diversidade. Então, vamos fazer um minutinho de silêncio, uma pequena oração relativo a isso, né? Que nós também tenhamos essa disposição de, de estar aberto à diversidade, de estar aberto a conhecer o nosso irmão, de estar aberto a receber a todos, né? Como embaixadores que somos do livro de Urântia. Pai amoroso e cheio de misericórdia, te pedimos sabedoria e discernimento para compreendermos as particularidades das diversas culturas e crenças à luz dos ensinamentos de Jesus. Que nós possamos adaptar os preceitos espirituais às necessidades individuais, sem jamais nos determos diante dos desafios ou oposições. Que nós possamos enxergar a tua luz em cada irmão. Que nós tenhamos a humildade para aceitar o guiamento do nosso ajustador do pensamento e sempre buscarmos fazer a tua vontade. Que o Espírito da Verdade nos revele a verdade e que possamos aplicá-la de acordo com a nossa capacidade. E que o Espírito Santo nos envolva em sua proteção a cada dia dessa nossa jornada. Amém. Amém. Então, muito bom, pessoal. Vamos lá começar nosso passeio por Roma e pelo mais 5 lugares, cidades que Jesus foi. Vamos lá. Deixa eu minimizar aqui que eu não estou conseguindo enxergar. Muito bem. Então, essa era a aula de hoje, que é a 6ª aula do capítulo 2 do módulo 4, a permanência em Roma, foi baseada no documento 132. É sempre importante lembrar que essa apresentação é resultado da minha interpretação pessoal e que nada substitui a leitura do livro de Urântia. E para quem quiser mais informações, pode entrar no site da escola, que é www.escolaurântia.com/cursos. E outro lembrete importante é que as imagens que eu utilizo, elas são meramente ilustrativas. Então, vamos lá. Essa apresentação que eu fiz tá longa, mas tem vários slides, mas porque sempre eu utilizo as imagens, então acaba crescendo o número de slides. E eu quis também fazer um preâmbulo nessa apresentação, porque, se eu não me engano, o Mantovani foi o último a apresentar e depois veio Neemias. E Mantovani ainda estava falando de Jesus em Roma e depois pulou para a explicação de todas as religiões que Jesus e Canide fizeram aquele compêndio, né, para criar, inclusive, que Ganide criou, segundo ele, a nova religião, né, como deveria ser. Então, eu só fiz um pequeno preâmbulo para a gente se lembrar mais ou menos do que foi falado, né, no documento 130, e depois uma pequena introdução, e aí a gente entra nos assuntos desse documento, que vai falar sobre os verdadeiros valores, sobre o bem e o mal, sobre a verdade e a fé,
sobre a ministração pessoal de Jesus. Tem um outro capítulo que fala, uma outra seção que fala sobre Jesus aconselhando o homem rico, sobre a ministração social, sobre as 5 viagens que Jesus fez fora de Roma nesse período e uma pequena conclusão. Então vamos lá. As viagens pelo mundo romano consumiram a maior parte do 28º ano e do 29º ano inteiro da vida de Jesus na Terra. Jesus, Gonode e seu filho Ganide deixaram Jerusalém no domingo, no dia 26/4/22 depois de Cristo pela manhã. E Jesus despediu-se deles, do pai e do filho, na cidade de Charax, no Golfo Pérsico, em 10/12/23. Nessa viagem, Jesus passava cerca de meio-dia ensinando Ganide, e ele também trabalhava nesse período como intérprete de Ganode durante as suas reuniões de negócios e nos seus contatos sociais. O restante do dia, Jesus dedicava-se a fazer contatos pessoais com os seus semelhantes, em ligação estreita com os mortais desse reino, coisa que tão bem caracterizou as suas atividades durante esses anos que precederam o seu ministério público. Jesus ambientou-se com a mais elevada civilização do Ocidente e do Levante, que é o Oriente Médio, tanto material quanto intelectualmente. De Gonode e do seu filho Ganide, Jesus aprendeu muito sobre a civilização e a cultura da Índia, já que eles eram da Índia, e também da China, porque Gonode havia feito 3 longas viagens até a China, então ele conhecia bastante da cultura, das características do povo chinês, e ele passou essas informações para Jesus. Ganide, o jovem, aprendeu muito com Jesus durante essa longa e estreita ligação. Jesus e Ganide, eles tiveram um laço bastante forte, né? Eles desenvolveram um laço bastante forte de grande afeto, né? E tanto que o pai do Ganide, né, o Gunode, muitas vezes tentou persuadir Jesus para que ele fosse junto com eles para a Índia. Mas Jesus sempre se negava a fazer isso, alegando que ele deveria voltar para sua família na Palestina. Então, ele sempre recusava isso. Aqui tem uma ilustração de Jesus e Ganide, né? De uma artista que se chama Slava não sei falar o nome dela, Radizesenko, alguma coisa assim. E aqui mais uma que eu esqueci de falar. Ai, perdão. Ai. Essa daqui, Jesus e Ganide, no Farol da Alexandria, dessa mesma artista. Achei bastante interessante. Ganide, nessa época, tinha mais ou menos 16 anos, se eu não estou enganada. Durante o tempo e as experiências dessa viagem pelo mundo romano, o Filho do Homem, Jesus, praticamente completou o seu contato de aperfeiçoamento educacional com os povos diversificados do mundo dos seus dias de geração. O propósito real da viagem de Jesus pela bacia do Mediterrâneo foi o de conhecer os homens. Jesus então pôde conhecer e amar todas as espécies de homens que ele encontrou: os ricos, os pobres, os poderosos, os miseráveis, negros, brancos, cultos, incultos, enfim, religiosos e religiosas, morais e imorais. Jesus teve oportunidade nessa viagem de conhecer todo tipo de pessoa, né? E a gente sabe que Jesus é o caminho novo e vivo do homem até Deus, do perfeito, do parcial ao perfeito, do terreno ao celeste e do tempo para a eternidade. Ao fim do 29º ano de Jesus, né, Jesus tinha virtualmente completado a vida como é esperada que os mortais vivam enquanto permanecem aqui na carne.
Quando a gente leva 60, 70, 80 anos, e às vezes nem consegue nesse período, né, para virtualmente ter completado tudo que a gente precisa ter completado aqui na carne Vem aqui. antes de passar para um Doutor. outro. Acho que alguém está com o microfone ligado. Então ele está ignorando as mensagens e ligações? Está ignorando. Então, Jesus, com 29 anos, já tinha virtualmente completado a vida como é esperada que a gente viva aqui na carne, né? Jesus veio à Terra trazendo a plenitude de Deus para manifestar-se ao homem. E agora transformava-se quase na perfeição de homem, aguardando a ocasião de tornar-se manifesto para Deus. E tudo isso antes de completar 30 anos de idade. Então, agora vamos lá para a introdução. Aqui tem uma ilustração de Jesus, Ganide e Gonode, com o imperador Tibérios, né? Eles foram visitar o Tibérios e essa ilustração mostra isso. E aí o livro nos fala: posto que Gonode trazia saudações dos príncipes da Índia para Tibério, o governante romano, ao terceiro dia, depois da sua chegada em Roma, os dois indianos e Jesus apareceram diante dele. O taciturno imperador estava inusitadamente alegre nesse dia e conversou longamente com os três. E quando eles tinham saído da sua presença, o imperador, referindo-se a Jesus, observou para o seu ajudante à sua direita. Ele falou assim: se eu tivesse essa postura de rei e as maneiras graciosas dele, eu seria um imperador de fato, não é? Então, Jesus impressionou até Tibério, né, o governante romano, com a sua postura, com a sua atitude, com as suas maneiras, e Tibério ficou impressionado e até meio que desejoso de parecer com Jesus. Ai, eu estou de novo com um problema que eu tive na minha última apresentação, que é eu não consigo ler. Ó, de cima, né? É só arrastar É, para baixo. Você será? aperta e arrasta. Uhum. Eu não consigo, não Ah, vai. tá. Eu posso Ah, ler, então. peraí, Ah, eu você arrastei viu? para baixo a barra agora. Isso, a Acho barra, que é. vai dar, é isso. Agora acho que vai dar, peraí. Não, de cima, essa daqui tem uma que não vai. Aham. Ok, então se você puder ler para mim todas Tá bom. as vezes. Aham, essa parte de cima, né? É, Nessa viagem, Jesus teve tempo para conhecer Roma profundamente, uma cidade de 2 milhões de habitantes. no período de 22 a 23, né, depois de Cristo. Então, nesse período, de 22 a 23 depois de Cristo, a cidade de Roma era uma cidade muito importante, né? Ela era a capital do Império Romano e tinha 2 milhões de habitantes. E aí os reveladores dizem: enquanto estava em Roma, Ganide tinha horas regulares para o estudo e para visitar os lugares de interesse pela cidade. E o seu pai tinha muitos negócios para desenvolver, e desejando que o filho crescesse para tornar-se um sucessor digno na administração dos seus vastos interesses comerciais, ele julgou chegada a hora de apresentar o rapaz ao mundo dos negócios. Havia muitos cidadãos da Índia lá em Roma, então, frequentemente, Gonode usava os próprios empregados dele para fazer o trabalho de intérprete e permitia que Jesus ficasse, com Ganide, né, instruindo Ganide. No seu tempo livre, Jesus era encontrado frequentemente no Fórum, o centro da vida política, legal e dos negócios lá em Roma. Muitas vezes ele ia ao Capitólio e ponderava sobre as algemas da ignorância a qual os romanos eram submetidos, ao mesmo tempo que contemplava esse magnífico templo dedicado a Júpiter, Juno e Minerva. Jesus também passava muito tempo no Monte Palatino, onde estavam localizados a residência do imperador Tibério, o templo de Apolo e as bibliotecas grega e latina. Então, aqui tem uma imagem atual
da vista do Monte Palatinos, do outro lado dos Circos Máximos, que é um lugar onde acontecia as corridas e todos os eventos importantes lá. Tenho uma foto na próxima página que eu já vou mostrar para vocês. Aqui. Circos Máximos em Roma, que era esse estádio aqui, onde eram realizadas grandes competições e era um dos locais mais populares das cidades nos tempos antigos, lá de Roma, né? E aqui embaixo, ao sul, tinha o Monte Palatino. Então, essa é uma ilustração também de como que era os Circos Máximos e o Monte Palatino. E aqui, o Império Romano na época de Jesus. Então, nessa época, o Império Romano incluía todo o sul da Europa, então toda a parte verdinha aqui, ó, que eu estou mostrando com o meu cursor, não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, fazia parte do Império Romano, às margens do Mediterrâneo. Então, todo o sul da Europa, Espanha, França, Itália, Macedônia, Ásia, Antioquia, e também a Ásia Menor, né, que é, na verdade, Síria, Jerusalém, Antioquia, Éfeso, e o noroeste da África, Egito, Líbia, até aqui. Então, toda essa parte verdinha aqui era o Império Romano nessa época, a época de Jesus. O desejo de estudar e de misturar-se nessa agregação cosmopolita dos mortais de Urântia era a razão principal pela qual Jesus tinha consentido em fazer essa viagem. Então, o interesse primeiro, né, de Jesus, na verdade, era conhecer pessoas, conhecer os homens, e nesse local, né, em toda essa bacia do Mediterrâneo, ele teria oportunidade de conhecer uma diversidade enorme de pessoas, né? Então, não só em Roma, como uma capital com 2 milhões de habitantes, mas em toda essa área ele estaria cruzando com pessoas de diversos lugares e poderia ter acesso à cultura, aos hábitos, costumes dessas pessoas. Então, essa é uma das razões pelas quais, inclusive a principal pela qual Jesus concordou, né, em fazer essa viagem. Jesus aprendeu muito sobre os homens enquanto estava em Roma, mas a mais valiosa de todas as experiências da sua permanência de 6 meses em Roma foi o seu contato com os líderes religiosos da capital do império e a influência que Jesus teve sobre eles. Então, os reveladores dizem que antes do fim da primeira semana em Roma, Jesus havia procurado e conhecido os líderes mais qualificados dos cínicos, dos estoicos, dos cultos dos mistérios, em particular do culto mitraico. Fosse ou não visível para Jesus que os judeus iriam rejeitar a sua missão, a gente não sabe se Jesus já sabia disso, ele muito certamente previu que os seus mensageiros deveriam em breve vir a Roma para proclamar o reino do céu. E assim, ele se pôs a preparar o caminho para a melhor e mais segura recepção da sua mensagem. A gente precisa lembrar que isso é anterior ao batismo de Jesus, portanto, é anterior ao momento em que Jesus começa a recrutar os apóstolos, né? Começando por André, depois Pedro, depois João e Tiago, etc., né? Então, isso daqui é anterior a isso, mas é claro que ele já sabia, né? Já tinha um plano, não sei se tão bem delineado, mas ele já sabia que ele precisaria de mais pessoas para conseguir disseminar a ideia do reino do céu, para proclamar o reino do céu. Jesus escolheu 5 dos líderes estoicos, 11 dos cínicos e 16 dos líderes dos cultos dos mistérios, e passou grande parte do tempo que lhe sobrava, durante quase 6 meses, em contato estreito com esses instrutores religiosos. E qual era o método de instrução de Jesus?
Isso é bastante importante porque é uma coisa que nós também, né, quando estamos disseminando o livro de Brântia, a gente deveria se espelhar em Jesus e fazer como ele fazia, que é: Jesus nunca atacou os erros, nem mesmo mencionou as imperfeições dos ensinamentos deles. Em cada caso, ele selecionaria a verdade dentro do que eles estavam ensinando e então trabalharia como que para dar beleza e para iluminar essa verdade na mente deles, de um tal modo que em um tempo muito curto, essa elevação da verdade efetivamente expulsava os erros anteriores. E desse modo, esses homens e mulheres eram ensinados por Jesus e preparados para o reconhecimento subsequente de verdades similares e adicionais dos ensinamentos dos primeiros missionários cristãos. Então, Jesus não ia lá e falava: você está errado, isso que você está falando é uma bobagem, isso não existe. Exceto, assim, em casos muito pontuais, quando a verdade realmente era ignorada ou quando a verdade era atacada, Jesus nunca ia lá e dizia que o outro estava ensinando errado ou que a verdade do outro não era realmente a verdade. Jesus procurava, de uma maneira sutil, dar beleza, né, que ele fala, dar beleza e iluminar a mente dessas pessoas, né, elevando o que eles tinham, o conhecimento que eles tinham da verdade, e com isso, né, e apresentando seus ensinamentos, com isso, aos poucos essas pessoas iam percebendo o que Jesus estava querendo dizer e percebiam que fazia todo sentido, né, então eles acabavam por deixar para trás a crença antiga deles e se firmar na crença do reino de Deus que estava sendo pregado por Jesus. E foi essa pronta aceitação dos ensinamentos dos pregadores do Evangelho que deu o poder de impulsão para a difusão rápida do cristianismo em Roma e dali para todo o império. Desse grupo de 32 líderes religiosos instruídos por Jesus em Roma, 30 deles tornaram-se indivíduos fundamentais para a implantação do cristianismo em Roma. E alguns deles colaboraram também para transformar o principal templo mitraico na primeira igreja cristã daquela cidade. Então, dos 32 líderes religiosos que Jesus abordou, né, que Jesus esteve com eles lá, passando os seus ensinamentos, 30 deles tornaram-se fundamentais para a implantação do cristianismo em Roma. Só 2 se perderam. E o livro não fala quais foram eles. Aqui, nós temos a Basílica de São Clemente, que foi construída sobre o Templo Mitraico. Então, que interessante. É, então, no subsolo, né, da Basílica de São Clemente, a gente encontra um templo mitraico. E olha como ele era. Também tinha os bancos, tinha um altar, era uma gruta. Então, era muito parecido com as construções das igrejas católicas. Então, só para lembrar, Mitra era uma divindade originária da Pérsia, do Irã, e o seu culto era reservado exclusivamente aos homens. As mulheres não entravam lá. Provavelmente foram os legionários que serviam o império nas suas fronteiras orientais, aqueles que introduziram o culto de Mitra em Roma. E nas profundezas da Basílica de São Clemente, ainda existe um altar com o relevo de Mitra, que vocês podem ver aqui, ó. E a sala com bancos de pedra, na qual eram realizados os banquetes e rituais em homenagem a Mitra. Então, bastante interessante, né? Os reveladores reconhecem apenas 3 fatores como sendo de valor supremo para o pronto estabelecimento do cenário da disseminação rápida do cristianismo em toda a Europa. E são eles: a escolha e a sustentação de Simão Pedro como apóstolo,
A conversa em Jerusalém com Estevão, cuja morte levou à conversão de Saulo de Tarso, que é Paulo, né? E essa preparação preliminar desses 30 romanos para a subsequente liderança da nova religião em Roma e em todo o Império. Então, esses foram os pilares, né, para a rápida disseminação do cristianismo por toda a Europa. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre o escriba de Damasco. Quem era o escriba de Damasco? Era Jesus, era um dos muitos nomes, né, que Jesus tinha. Jesus tinha do construtor de barco, ele era conhecido como um construtor de barco, como mestre de Alexandria, como fabricante de tendas em Antioquia, como carpinteiro em Nazaré. Enfim, ele era conhecido de diversos nomes e a partir e muitas das pessoas, inclusive Paulo e inclusive Pedro, ouviram falar do escriba de Damasco. Em alguns momentos eles falaram: será que é Jesus? Será que não é? Sim, era Jesus, né? É engraçado que Jesus, com uma personalidade tão marcante, tivesse sido conhecido de tantas maneiras diferentes. Então, durante todas as suas experiências, esses líderes escolhidos jamais se deram conta de que certa vez haviam falado com o homem cujo nome se tornou o tema dos seus ensinamentos religiosos. A obra de Jesus junto a esses 32 escolhidos originalmente foi inteiramente pessoal. Nos seus trabalhos para com esses indivíduos, o escriba de Damasco, ou Jesus, nunca se encontrou com mais de 3 de uma vez só, raramente com mais de 2, e frequentemente ele instruía cada um individualmente. Jesus podia fazer esse grande trabalho de aperfeiçoamento religioso porque esses homens e mulheres não eram presos às tradições. Eles não eram vítimas de preconceitos estabelecidos quanto a desenvolvimentos religiosos futuros. Então, essas pessoas também tinham uma mente aberta e conseguiam aceitar o que Jesus estava passando para eles e acreditar, né? Aos poucos eles iam construindo a certeza nessa religião, nesse novo evangelho. Por que escriba de Damasco? Porque Jesus traduzia alguns textos, né? E escrituras, e por isso ele ficou conhecido como escriba de Damasco. Muitas vezes, Pedro, Paulo e outros instrutores cristãos em Roma ouviram falar sobre a escriba de Damasco, mas eles não ligaram o nome à pessoa. Embora Paulo nunca realmente tenha suspeitado da identidade desse escriba de Damasco, pouco tempo antes da sua morte, e por causa das semelhanças entre algumas descrições pessoais, Paulo chegou à conclusão de que o fazedor de tendas da Antioquia era também um escriba de Damasco, mas ele não ligou o escriba de Damasco e o fazedor de tendas a Jesus, a figura de Jesus. É engraçado isso. Numa ocasião, enquanto pregava em Roma, Simão Pedro, ao ouvir uma descrição do escriba de Damasco, conjecturou que esse indivíduo poderia ter sido Jesus. Mas rapidamente ele falou: não, nada disso, não pode ser, porque Jesus nunca esteve em Roma. Isso era o que ele pensava, né? Porque Jesus tinha estado em Roma, e nem a família dele sabia disso. O único que sabia era o Zebedeu, né? O pai Zebedeu. Os outros não ficaram sabendo. E agora nós vamos iniciar os documentos mesmo desse capítulo 132. Então, falando primeiramente sobre os verdadeiros valores. Então, como eu havia dito antes, Jesus se encontrou com 32 líderes religiosos, né, de diversas vertentes, e instruiu-os a respeito do reino de Deus e da irmandade dos homens. E passou para eles muitos valores, muitos conceitos, né? Sobre o bem e o mal, sobre os valores, sobre eu me perdi minha palavra, mas bom,
vários conceitos e para cada um deles Jesus tocou num determinado ponto. Então foi com Angamon, o líder dos estoicos, que Jesus teve uma conversa de uma noite inteira nos primeiros dias da sua estada em Roma. Esse homem, subsequentemente, tornou-se um grande amigo de Paulo e acabou sendo um dos fortes sustentáculos da igreja cristã em Roma. Então, só para lembrar, o estoicismo começou em Atenas, quando Zenão de Cítio estabeleceu sua própria escola filosófica por volta de 300 a.C. E aqui a gente tem, só a título de ilustração, uma gravura de Zeno de Cítio, né, que foi quem começou o estoicismo, feita por Pietro Ditti. E o que Jesus ensinou a Angamon? Jesus ensinou que o critério para os verdadeiros valores deve ser buscado no mundo espiritual e nos níveis divinos de realidade eterna. Não deve ser buscado nos valores da terra, deve ser buscado no mundo espiritual. Para um mortal ascendente, todos os padrões inferiores e materiais devem ser reconhecidos como transitórios, parciais e inferiores, porque eles não vislumbram a verdade, né? A verdade completa, a verdade plena. E aí ele fala assim, ó, o cientista fica limitado à descoberta da relação entre os fatos materiais. Enquanto cientista, ele não tem o direito de asseverar ser nem materialista nem idealista. Ele é um cientista. E se ele fizer uma tal escolha, ele estará abandonando a sua posição de cientista verdadeiro, pois qualquer afirmação dessa ordem só cabe mesmo à essência da filosofia. E a menos que o discernimento moral e o nível da realização espiritual da humanidade sejam elevados proporcionalmente, o avanço ilimitado de uma cultura puramente materialista pode tornar-se uma ameaça para a civilização. Isso, de uma outra maneira, é dito também lá no documento 195, quando fala, né, do materialismo, que inclusive essa era que a gente está vivendo agora. Então, o avanço ilimitado de uma cultura puramente materialista, ela pode se tornar uma grave ameaça para a civilização. E uma ciência puramente materialista abriga dentro de si mesma a semente potencial da destruição de todo esforço científico. Por quê? Porque essa mesma atitude, ela pressagia o colapso final de uma civilização que teria abandonado o seu senso de valores morais e que teria repudiado sua meta de alcance na realização espiritual. Então, se você se apegar só ao materialismo, você acaba perdendo os seus valores morais e os seus valores espirituais. E isso pode causar o fim de uma civilização, segundo o que Jesus estava pregando ali. E aí ele continua: o cientista materialista e o idealista extremista estão destinados sempre a estarem em extremos opostos, e isso parece meio lógico. Mas isso não é verdade para aqueles cientistas e idealistas que estão em posse de um padrão comungado de altos valores morais e de um alto nível de comprovação espiritual. Então, se o cientista materialista e o idealista extremista, se eles saírem da crueza, vamos dizer assim, do materialismo, né? E se eles comungarem um padrão, e se eles estiverem de posse de um padrão de altos valores morais, de um alto nível de comprovação espiritual, eles se transformarão num novo caminho para essa civilização. Isso é o ideal. Em todas as épocas, os cientistas e os religiosos deveriam reconhecer que estão sendo postos à prova perante o tribunal da necessidade humana. Então, o cientista está lá tentando descobrir cientificamente, né, os valores e a verdade do mundo, e os religiosos espiritualmente tentando mostrar a verdade espiritual dessa humanidade.
Se a chamada ciência ou religião de qualquer época é falsa, então ela deve purificar as suas atividades ou desaparecerá diante do surgimento de uma ciência material ou de uma religião espiritual de uma ordem mais verdadeira e mais condigna. E isso também parece bastante claro, né? É, se a ciência ou a religião tiver alicerçada em valores ou falsos, né, não verdadeiros, com o tempo a verdade aparecerá, né, ou uma verdade ou um valor um pouco mais verdadeiro aparecerá e fará cair por terra essa ciência e essa religião que não estavam fundamentadas numa verdade. É bastante complicadinho isso daqui, né? Bom, então vamos falar agora. Isso foi com o estoico. Agora a gente vai falar sobre o bem e o mal, os conceitos de bem e o mal que Jesus comentou, né? Discutiu com Mardos, que era um líder dos cínicos em Roma. Era um líder bastante reconhecido em Roma e ele se tornou um grande amigo de Jesus, né? Dia após dia, ele conversava com Jesus e noite após noite ele escutava os seus ensinamentos. Entre as mais importantes argumentações com Martus, esteve aquela destinada a responder à pergunta desse sincero cínico sobre o bem e o mal. E na linguagem desse século, em essência, eis o que Jesus disse. Mas antes eu só queria esclarecer uma coisa. Como a gente já viu em outras aulas, o cinismo surgiu por volta do século IV a.C. e foi associado a um grupo de filósofos que escolheu viver de acordo com a natureza, abrindo mão da riqueza, do poder e da fama. Eles não se interessavam nem pela riqueza, nem pelo poder, nem pela fama. O princípio central do cinismo era a busca da virtude de acordo com a natureza e a rejeição dos valores convencionais da sociedade. E o principal filósofo do cinismo foi Diógenes. Então vamos ver o que Jesus, na linguagem de hoje, falou com Mardos, que era esse líder reconhecido dos cínicos. Pessoal, eu não consigo ver o chat, então se alguém tem pergunta, pode falar, tá bom? Jesus disse: Meu irmão, o bem e o mal são meramente palavras a simbolizar os níveis relativos da compreensão humana do universo observável. Então vamos destrinchar isso. Se tu és eticamente ocioso e socialmente indiferente, tu podes tomar como teu padrão de bem tudo aquilo que é de uso social corrente. Então, se você não tem um senso eticamente muito elevado, né? E socialmente você é indiferente às coisas que acontecem, o seu padrão de bem e de mal é o padrão de bem e de mal que toda a sociedade tem, um padrão assim mediano, tá? Se você é espiritualmente indolente e se você não tem aspirações de progresso moral, tu podes tomar como padrões do bem as práticas religiosas e as tradições dos seus contemporâneos. Então, assim, você não está muito preocupado, né, com o progresso moral ou com os padrões de bem Então, o que você vai levar em conta é o que todo mundo está fazendo, né? Então, a igreja manda eu fazer isso, eu faço isso. A minha sociedade fala que essa linha tá bom, bom, eu não vou matar, eu não vou roubar, mas eu também não vou me preocupar com aquela pessoa que está na rua, eu não vou me preocupar com o meu irmão que está passando fome, eu vou fazer só o básico, né? Só o mínimo possível. Mas, para a alma que sobrevive no tempo, que é o que a gente deseja, e que emerge para a eternidade, essa alma deve fazer uma escolha viva e pessoal entre o bem e o mal. Não pode ficar em cima do muro, não pode ficar com o básico, não pode ficar com o mediano.
tal como são determinados pelos valores verdadeiros dos padrões espirituais estabelecidos pelo Espírito Divino que o Pai nos céus enviou para residir dentro do coração humano. Então, assim, Jesus falou: se você deseja, se você almeja a eternidade, se você almeja que sua alma sobreviva, não dá para ser morno, né? Não dá para fazer o que todo mundo está fazendo. Não dá para fingir que você é bonzinho. Não. Você tem que se guiar pelos valores verdadeiros dos padrões estabelecidos pelo ajustador do pensamento que está dentro de você. Você tem que ser guiado por esse ajustador do pensamento que está dentro de você, né? Por esse espírito divino, por essa centelha divina que o Pai enviou para residir dentro da nossa mente. Então você tem que fazer uma escolha, e a escolha é fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai não dá para ser morno. Fazer a vontade do Pai não dá para estar na média, né? A sua régua sempre está subindo, você sempre tem que fazer mais. Então você chegou no primeiro degrau, você tem que ir para o segundo. Então você tem sempre que estar se provando e sempre que estar melhorando, sempre se aperfeiçoando. Esse é o desejável para uma alma que quer sobreviver. Então, o espírito residente é o padrão de sobrevivência dessa personalidade. O ajustador do pensamento é o nosso guia, é o padrão de sobrevivência para a nossa alma e para a nossa personalidade. A bondade, como a verdade, é sempre relativa e infalivelmente contrasta com o mal. O que quer dizer? É a percepção dessas qualidades de bondade e de verdade que capacita as almas em evolução dos homens a tomar aquelas decisões pessoais cujas escolhas são essenciais para a sobrevivência eterna. Então, a bondade e a verdade sempre vai te dizer: essa é a vontade do meu pai. A vontade do meu pai é ser conduzido pela bondade, pela verdade, pela beleza e pela verdade, né? Seguir perceber essas características, essas qualidades e segui-las, né? E tornar ela a sua meta de destino. A bondade está sempre ascendendo a novos níveis crescentes de liberdade, de autorrealização moral e de realização da personalidade espiritual. A descoberta do ajustador residente e a sua identificação com ele. Então, a bondade, a beleza e a verdade, elas não são estáticas, elas não são hoje é isso e amanhã é aquilo. Não, quando você chegou num patamar, ela sempre está em mudança, ela sempre está em níveis crescentes, tá? Ela sempre vai querer mais de você, vai exigir mais de você, mas isso não tem problema, isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa boa, porque te faz crescer e te faz levar a sua meta de destino, que é o Pai. E você consegue fazer isso através da descoberta do ajustador residente que está dentro de você e da sua identificação com ele. E aí Jesus falou: uma experiência é boa quando eleva a apreciação da beleza, aumenta a vontade moral, realça o discernimento da verdade, amplia a capacidade de amar e de servir aos semelhantes, exalta os ideais espirituais e unifica os motivos humanos supremos no tempo com os planos eternos do ajustador residente, todos os quais conduzem diretamente a um desejo maior de fazer a vontade do Pai. E isso nutre a paixão divina de encontrar a Deus e de ser mais como Ele. Então, quanto mais perto você está da bondade, da beleza e da verdade, mais perto você está do seu ajustador do pensamento. E quanto mais perto você está do seu ajustador do pensamento, mais forte é a paixão que você tem, a vontade que você tem de encontrar a Deus e de ser mais parecido com Ele, né? De encontrar a Deus e de ser perfeito como Ele é, dentro do possível, do limite finito. E Jesus continua.
À medida que ascenderdes na escala do desenvolvimento da criatura no universo, vós encontrareis uma bondade crescente e uma diminuição do mal, na perfeita concordância com a vossa capacidade para a experiência da bondade e o discernimento da verdade. A capacidade de manter o erro ou de experimentar o mal não desaparecerá até que a alma humana ascendente alcance níveis espirituais finais, mas ela vai se tornar cada vez mais distante, porque assim, é como água e azeite. Quanto mais você está de um lado, mais distante você está do outro, né? Então, quanto mais próximo, de novo eu vou falar, quanto mais próximo você está da bondade, da verdade e da beleza, mais distante você está do erro e do mal. Não que ele desapareça, ele não vai desaparecer. O mal é potencial, ele sempre está ali para que você faça a escolha em não segui-lo, né? Para que você faça a escolha em fazer a vontade do Pai, para que você faça a escolha pela verdade, pela bondade e pela beleza. Mas ele está ali, potencial. Você tem o direito de escolher por ele, mas você não vai escolher, porque você está tão próximo da bondade, da beleza, da bondade, da verdade, que você se distancia desse mal potencial. A bondade é viva, relativa, sempre em progressão. É uma experiência invariavelmente pessoal e eternamente correlacionada ao discernimento da verdade e da beleza. Então, mais uma vez, repetindo, né, o que eu acabei de falar. A bondade é encontrada no reconhecimento dos valores positivos da verdade, no nível espiritual, que devem, na experiência humana, se contrastar com a sua contraparte negativa, que são as sombras do mal potencial. Enquanto você não alcançar os níveis do paraíso, a bondade será sempre mais uma busca do que uma posse, mais uma meta do que uma experiência de realização, porque a bondade plena é só lá no paraíso. Mas você, através da sua firmeza, né, de aceitar o guiamento do ajustador do pensamento, mais próxima você fica dela, né, e mais longe, distante você fica do mal. No entanto, tendo fome e sede de retidão, vós experimentareis uma satisfação crescente ao alcançar parcialmente a bondade. Então, a bondade plena a gente encontra no paraíso, mas quanto mais a gente tiver fome e sede de retidão, quanto mais a gente se aproximar do nosso ajustador do pensamento, quanto mais a gente fincar os nossos pés na beleza, na bondade e na verdade, mais a gente vai estar próxima dessa bondade. A presença da bondade e do mal no mundo é em si mesma uma prova evidente da existência e da realidade da vontade moral do homem, da personalidade, que assim identifica esses valores e é também capaz de escolher entre eles. Então, o mal potencial sempre vai estar ali. Para quê? Para que você escolha, né? Faça escolha por se afastar dele, né? Porque para que você faça a escolha por seguir a vontade do seu pai, para seguir a vontade e o guiamento do seu ajustador do pensamento. Então, ele está ali potencialmente só para que você possa fazer essa escolha. Porque nós não somos seres perfeitos, né? Os seres perfeitos estão lá em Avona. Então, nós somos seres em aperfeiçoamento, né? Que saímos da imperfeição, vamos chegar na perfeição. E uma das dádivas que Deus nos deu foi o livre-arbítrio, para que a gente possa fazer a escolha de estar junto do Pai. Sueli, Oi, por Tereza. gentileza, o Sim, mau potencial também vai estar em Salvador? A o nossa mal potencial, não, acho que depois que a gente se torna espírito, eu acho que o mal potencial não está lá, não sei, mas, eu não acredito. falou que estaria só no paraíso, mas em Salvador, que é a capital governada por Micael. Sim, eu sei. É, então vamos pensar. Quando você faz a escolha, a fusão com o seu ajustador do pensamento, e você se torna um espírito, né? Eu acredito que você nunca mais vai escolher pelo mal. Eu estou errada? Não sei. Por favor, os universitários me ajudem.
Tá A fechado seu micro. gente pode pensar sobre Lúcifer, por exemplo, Uhum. que abraçou o mal. E ele é um filho. O Micael, com certeza, esteve por Salvington. Então, o fato da gente estar nas Morôncias não significa que o mal não possa acontecer ainda, porque nós não somos nas Morôncias ainda perfeitos. Temos seres perfeitos, como é o caso do Micael, ou da ministra divina, mas temos muitos filhos da ministra e do Micael que estão também crescendo com o seu trabalho, com os seus afazeres e dedicando o serviço a todos nós. E eles podem sim se desviar. A gente viu o que aconteceu com a rebelião de Lúcifer, quantos planetas foram afetados e quantos seres celestiais caíram. Então, pode acontecer, sim. Mas depois que a gente faz a fusão com o nosso ajustador do pensamento, e a gente se torna espírito e sai, abraça Jesus e a ministra divina e segue a nossa carreira, a gente pode voltar atrás? Eu acho que não, Eu acho que não mas também. então, não pode voltar atrás. Nós não estamos falando do mal exclusivamente com relação aos mortais que se fusionaram. Ah, sim. Aham, Nós sim. estamos falando do Mal potencial potencial. do mal naquele ambiente, naquela realidade moroncial. Ele está Uhum, presente lá. A gente uhum, tem que lembrar que a maior parte dos seres que passam por ali, pelas morôncias, ou que estão ali servindo, não tem ajustador de pensamento. uhum, Esse é um ponto importante. E eles não se fusionam com ajustador de pensamento. O crescimento deles se dá de outra forma. Então, sim, os reveladores dizem que uma vez fusionado, esse caminho é irreversível. E é por isso mesmo que a fusão acontece só quando o ajustador, o nosso Pai, tem certeza de que a nossa vontade é a vontade dele e de que nós queremos alcançar o Pai. E essa é uma decisão tão séria, tão transparente para o ajustador, que ele propicia, então, esse fusionamento. E aí sim, os reveladores dizem, ó, esse é um caminho definitivo, sem volta. uhum. Isso não quer dizer que a gente não vai cometer erros, porque o fato de estar fusionado ao ajustador não nos impede de cometer erros. A gente vai continuar seguindo o guiamento dele, provavelmente até alcançarmos a margem do ambiente absoluto, ou seja, depois de transcender o tempo, que é isso que os reveladores contam lá. Então, se nós precisamos desse guiamento o tempo todo, pode ser, porque o livre-arbítrio continua sendo nosso, Uhum, não é o do ajustador. Ele está ali, a gente tem uma comunicação fluida com ele, uhum. mas nós, eventualmente, podemos tomar uma decisão que não é a mais acertada. Talvez, eu não sei, é uma especulação, a gente vê aqueles mortais que entram por Avona, avançam nos círculos de Avona, e num dado momento não conseguem reconhecer o Pai e tem que voltar para Tem que refazer voltar. o caminho, Uhum. né? Então, é porque pisaram na bola em algum lugar, alguma coisa saiu fora do caminho. Isso não quer dizer que as pessoas, os mortais, sejam maus. Quer Acho que dizer isso não é apenas, mal, né? não, isso não, Não mas é mal pode ser um potencial. erro. Pode ser É, um erro. pode ser um erro. E Uhum, todo erro é de alguma forma um mal. Todo uhum. erro. Não existe a possibilidade de errarmos sem produzir um mal. Essa possibilidade não existe. Então, acho que é isso. Estou falando demais aqui. Desculpa interferir na sua Ô, aula. Henrique, Imagina, obrigada. Henrique,
Oi. Aqui, só para, tipo assim, tirar uma dúvida. Sim. Os rebelados, eles são exceção. Tanto é que aconteceu isso na história de Nébado, segundo livro, parece que aconteceu 3 vezes, não é isso? Isso, Na história de Nébado. isso. Então, no caso, o mal é exceção. E, no caso, então, eu estou pensando o seguinte, né, e lá em Salviton, não só vai estar os corpos mananciais, mas sim também os filhos de Melquisedeques, os Sim. Lanonandé e outros seres divinos, né, inclusive Gabriel. Isso é que é a minha dúvida, que eu acho que lá não deve ter mal, o mal, não, o mal lá seria exceção e os rebelados estão presos. Então lá reina a principal virtude, como são seres divinos, e uma das virtudes da divindade é a bondade, na é verdade. Então o mal seria exceção, não existe mal lá, não. Você não concorda, não? O mal é exceção em todo lugar, né? Existem duas formas do mal: o Não erro no nosso mundo, né? No nosso mundo não e o existe, não. pecado, né? É, Então, assim, é, o nosso ambiente moroncial não está isento da possibilidade de que sejam cometidos erros. Os erros podem acontecer, porque o fato da gente estar ali no ambiente moroncial, e eu falo da gente, não é só os mortais, mas todos os seres que lá estão, eles estão em perfeccionamento também, de alguma forma, estão crescendo, estão evoluindo, tem que fazer a vontade do Pai e tal. mas eu estou perguntando da Então, identidade, não do erro. não, então, da iniquidade, talvez, no caso de Lúcifer, por exemplo, aconteceu a iniquidade, né? Com tudo o que aconteceu, não só com ele, mas todos aqueles que aderiram à rebelião, aquilo foi uma iniquidade. O filho Vorondandek, o filho Lanonadek, os filhos Melquisedeques, eles estão naquele ambiente, eles transitam por Salviton, transitam pelas capitais dos sistemas e tudo mais, conhecem o seu criador, o seu pai, que é o Micael, ou seja, todos eles sabem onde eles estão e o que estão acontecendo. Mas acho que o entendimento é de que alguns deles podem se deixar levar pelo orgulho, pela vaidade, foi o caso de Lúcifer, e cometeram uma iniquidade. Pode acontecer, está aí o exemplo do que aconteceu. E erros, com certeza, todos eles cometem também, não é uma coisa rotineira, ou não é uma coisa deliberada, não é uma iniquidade, mas os erros estão ali, eles podem acontecer, né? São escolhas equivocadas. A gente vê a escolha errada de Adão e Eva aqui no nosso planeta ao tomar uma decisão de acelerar o processo de miscigenação biológica. A gente tem vários exemplos de erros cometidos por seres celestiais, né? Então, essa possibilidade existe, porque a perfeição só está de Avona para frente ali, né? Lá no paraíso. E ainda assim, quando nós chegamos no paraíso, é no 6º estágio, não estamos no 7º ainda, que é o último, tem muita coisa para avançar ainda, né? Então, se nós não somos perfeitos até chegarmos ao paraíso, porque a perfeição do Pai, nós só alcançamos quando da nossa chegada no paraíso. Então, se nós até chegarmos lá não temos essa perfeição, significa que nós ainda temos alguma imperfeição e a possibilidade de erro. Não significa que a gente vai se desviar, mas o erro pode acontecer. Nós temos muitas escolhas que fazer, né? Não quero ficar me alongando muito aqui nesse negócio aqui, porque senão a gente vai atrapalhar a sua aula, Sussu, mas Bom, Esclarecimento. Neemias, você queria falar alguma coisa?
Eu acho que talvez a dúvida do Roberto Carlos seja no sentido, será que a gente vai continuar pecando, né, ao longo do projeto, do trajeto? Eu acho que pecado não, que é aquele erro consciente, aquele erro intencional. Eu acho que pecado não vai acontecer mais as pessoas que se fusionaram com o ajustador. Mas, como o Henrique bem explicou, né, o erro não intencional, o erro por falha, por imperfeição, por imperícia e não por intenção, isso vai acontecer, porque a gente está numa escala muito baixa da perfeição. E a fusão ocorre ali normalmente no sexto mundo das noções ou em Jerusalém. Isso. E depois disso, a gente vai passar por mais 550 e tantas etapas moronciais, corrigindo erros, e até chegar em Salvington, para a gente sair de lá como espírito de primeira etapa. E ainda assim, a gente não será perfeito, porque a gente vai passar pelo setor menor, pelo setor maior, vamos passar pelas 400 universidades diversas. Somente depois de partir do universo local e transcender o espaço-tempo, aí a gente terá superado a questão do erro. Ainda assim, não será a perfeição absoluta, né? Nós vimos aquela Uhum. escala de perfeição absoluta e vai caindo, caindo, Isso. caindo. Então, a gente está subindo esses degraus aí, mas ainda não teremos chegado até o último degrau. Eu acho que pecado não mais, mas o erro sim. E com relação a Lúcifer, ele foi criado em Salvington, só para a gente ter uma Isso. ideia, né? Foi criado na perfeição de Salvington e enviado para trabalhar aqui no sistema, mas ele entrou em pecado, e mais que isso, né? Abraçou a iniquidade. Obrigada. Então, eu vou continuar, tá bom? Alguém mais? Vou continuar. A época em que o mortal ascendente alcançar o paraíso, a sua capacidade de identificar o eu com os verdadeiros valores do espírito ter-se-á tornado tão ampliada que resultará na realização da perfeição na posse da luz da vida. Tal personalidade espiritual, assim aperfeiçoada, torna-se tão divina e espiritualmente unificada com as qualidades positivas e supremas da bondade, da beleza e da verdade, que não resta nenhuma possibilidade de que tal espírito justo e reto possa projetar qualquer sombra negativa de mau potencial, quando exposto à luminosidade penetrante da luz divina dos soberanos infinitos do paraíso. Então, no paraíso, não existe mais a possibilidade de que um espírito justo e reto projete qualquer sombra negativa de mau potencial. Então, o mau potencial já não existe mais no paraíso, como a gente acabou de ver com Henrique, Neemias e com o texto do documento. Em todas essas personalidades espirituais, a bondade não mais é parcial, contrastante e comparativa. Ela tornou-se divinamente completa e espiritualmente suficiente. Ela aproxima-se da pureza e da perfeição do Supremo. Então, quando a gente chega lá no paraíso, a nossa bondade, a nossa beleza e a nossa verdade vai estar completa e espiritualmente, eles falam aqui, espiritualmente suficiente, próxima da perfeição do Supremo. Que bom, né? Para que possa haver a escolha moral, a possibilidade do mal é necessária, mas não a realidade do mal. A realidade do mal só acontece quando a gente escolhe, quando a gente opta pelo mal, quando a gente opta pelo erro, pelo pecado ou pela iniquidade. O mal real não é necessário como uma experiência pessoal. O mal potencial atua igualmente bem, como um estímulo para a decisão, nos domínios da progressão moral e nos níveis inferiores do desenvolvimento espiritual. Então, a gente tem que tomar uma decisão, né? E a gente tem a possibilidade de fazer o mal ou não. E a gente escolhe não fazer o mal. Então, o mal potencial estava ali para que a gente exercesse essa escolha, né? Para que a gente exercesse o nosso livre-arbítrio. Mas a gente não precisa realizar esse mal.
A gente só precisa ter a possibilidade de escolher por ele e de negá-lo, né? De não escolher por ele. O mal se transforma em uma realidade da experiência pessoal apenas quando uma mente moral faz dele a sua escolha. Então, isso é bastante bacana, né? Porque Deus coloca as duas possibilidades para a gente, do bem e do mal, e a gente não precisa, né, vivenciar esse mal. A gente só precisa ter a possibilidade de escolher por ele e rejeitá-lo. E aí a gente vai estar escalando, né, a nossa evolução, nosso aperfeiçoamento. A terceira seção desse documento fala sobre a verdade e sobre a fé. Então, a gente já falou sobre o bem e o mal, agora a gente vai falar sobre a verdade e a fé. Nabon, um judeu grego, era o primeiro entre os líderes do principal culto dos mistérios em Roma, que era o culto mitraico. Ainda que esse alto sacerdote do mitraísmo tenha tido muitas conferências com o escriba de Damasco, ele foi influenciado de um modo mais permanente pela conversa que ele teve com Jesus numa certa noite sobre a verdade e sobre a fé. Nabon chegou a sugerir que Jesus retornasse à Palestina como um instrutor mistraico. Ele não percebeu que Jesus estava preparando, né, Nabon para que ele se transformasse num dos primeiros convertidos do Evangelho do Reino. E reformulada de uma maneira moderna de dizer, a essência do ensinamento que Jesus passou para Nabon é a seguinte: a verdade não pode ser definida por palavras, apenas vivendo-a. Ou seja, a verdade, ela não pode ser uma coisa só da boca para fora, escrita ou lida. Ela tem que ser uma experiência na vida do cristão, do crente, do ser que está almejando a eternidade. A verdade é sempre mais do que o conhecimento. O conhecimento é pertinente às coisas que são observadas, mas a verdade transcende esses níveis puramente materiais, no sentido em que ela se harmoniza com a sabedoria e abrange coisas imponderáveis, tais como a experiência humana e a realidade espiritual viva. O conhecimento tem origem na ciência, então, através da observação, você chega ao conhecimento. Mas a sabedoria na verdadeira filosofia, e a verdade na experiência religiosa da vida espiritual. O conhecimento lida com os fatos, a sabedoria com as relações e a verdade com os valores da realidade. E aí Jesus fala assim para Nabon: o homem, ele tende a cristalizar a ciência, a formular a filosofia e a dogmatizar a verdade, porque ele é mentalmente preguiçoso. Olha só. Porque ele tem que ajustar-se às lutas progressivas da vida e, ao mesmo tempo, tem também um medo terrível do desconhecido. O homem natural é lento para dar início às mudanças dos seus hábitos de pensar e das suas técnicas de viver. Então, a gente viu já em vários documentos, né, o quanto o homem é acomodado e ele fica preso nas suas crenças, ele tem medo de se livrar das suas crenças e é só quando ele passa desse estágio que ele consegue reconhecer a verdade ou outros níveis de verdade, né? Ele consegue visualizar outros níveis de verdade. A verdade pessoalmente descoberta é o supremo deleite da alma humana. É uma criação conjunta da mente material e do espírito residente. Ou seja, a verdade é uma criação conjunta da nossa mente com o espírito da verdade. Ele, através da nossa escolha pelo guiamento do Espírito da Verdade, que a gente chega mais próximo da verdade, né? Verdade absoluta só lá no absoluto, mas da verdade nos seus vários estágios que a gente tem a condição de chegar. E aí Jesus fala assim:
A salvação eterna para essa alma que discerne a verdade e que ama a beleza fica assegurada por aquela fome e sede de bondade, que levam esse mortal a desenvolver uma unicidade no propósito de fazer a vontade do Pai, de encontrar a Deus e de tornar-se perfeito como Ele é. Nunca há conflito entre o verdadeiro conhecimento e a verdade. Pode haver conflito entre o conhecimento e as crenças humanas, crenças matizadas pelo preconceito, distorcidas pelo medo e dominadas pelo pavor de encarar os novos fatos de uma descoberta material ou de um progresso espiritual. A verdade nunca pode tornar-se uma posse do homem fora do exercício da fé. Isso é verdade porque os pensamentos, a sabedoria, a ética e os ideais do homem nunca se elevarão mais alto do que a sua fé, a sua esperança sublime. E toda essa fé verdadeira é baseada na reflexão profunda, na autocrítica sincera e na consciência moral descomprometida. A fé é a inspiração da imaginação criativa impregnada pelo Espírito. A fé é a inspiração da imaginação criativa impregnada pelo Espírito. Eu acredito em Deus e eu tenho fé em Deus. São coisas diferentes, né? Então, acreditar por... A gente não pode provar que Deus existe, mas a gente tem indícios, né, de que Ele existe, de que existe uma força maior que criou tudo isso. Mas a fé, eu tenho a fé alimentada pela ação do meu ajustador de pensamento em mim, né? É uma fé que transpõe qualquer obstáculo, que, assim, pode acontecer o que acontecer, eu tenho certeza de que Deus existe, e essa certeza é minha fé. Mesmo que eu nunca tenha visto Deus, né? Mas eu tenho certeza que Ele está lá. A semente oculta na alma humana é um espírito imortal. Quem que é essa semente oculta? É o nosso ajustador do pensamento. A fé atua no sentido de liberar as atividades supra-humanas da chama divina, o germe imortal que vive dentro da mente do homem e que é o potencial da sobrevivência eterna. A alma do homem sobrevive à morte do corpo pela associação de identidade com o ajustador do pensamento, que é imortal e funciona para perpetuar a personalidade humana em um nível de continuidade mais elevado da existência em progressão no universo. O crescimento da alma é uma sucessão de manifestações da personalidade, de existências espirituais e progressivas, terminando apenas quando essa entidade divina alcança a fonte pessoal de toda existência, Deus, o Pai Universal. Então, só lá. E o Pai é a nossa meta de destino. A vida humana sobrevive porque tem uma função no universo. Qual que é a nossa função? A missão de encontrar a Deus. A alma do homem, ativada pela fé, não pode parar antes de atingir essa meta de destino, antes de encontrar Deus. E uma vez atingida essa meta divina, a alma não pode jamais acabar, porque ela terá se tornado como Deus e eterna. A gente terá chegado lá no paraíso, terá transposto o tempo e o espaço. A evolução espiritual é uma experiência de escolha crescente e voluntária da bondade, acompanhada de uma diminuição igual e progressiva da possibilidade do mal. Isso a gente já falou também. Com a realização da escolha pela bondade e por uma completa capacidade para apreciação da verdade, vem à existência uma perfeição de beleza e de santidade, cuja retidão inibe eternamente a possibilidade até mesmo do conceito do mal potencial. Essa alma conhecedora de Deus não projeta nenhuma sombra de dúvida do mal,
quando funcionando num nível tão elevado de bondade divina. Então, eles falaram lá atrás que a bondade plena a gente a gente encontra no paraíso, né? Que ela só existe plena no paraíso. Quando você encontra essa bondade, não existe mais dúvidas, né? O mal não consegue mais projetar nenhuma sombra sobre você, porque você está num nível tão elevado que ele não consegue mais te atingir, ele já não é mais. Pelo que eu entendo aqui, ó, você está inibindo até a possibilidade do conceito do mal potencial. Quanto mais você se aproxima da bondade, da verdade e da beleza, você vai se distanciando do mal potencial, na direção oposta, né? A presença do espírito do paraíso na mente do homem constitui uma promessa de revelação e uma promessa de fé em uma existência eterna de progressão divina para toda alma que busca encontrar a identidade com o espírito imortal residente, o fragmento do Pai universal, né? Quando a gente tiver feito essa fusão e quando a gente se transformar num só. O quarto tópico, né, desse documento vai falar sobre a ministração pessoal de Jesus. E aí os reveladores falam que enquanto Jesus esteve em Roma, ele não devotou todo o seu lazer ao trabalho de preparar homens e mulheres para se tornarem futuros discípulos do reino que estava por vir. Então a gente falou lá na frente que ele trabalhava metade do período ou sendo um tradutor de Gonode ou ensinando a Ganide, e que a parte da tarde ele tinha e da noite ele tinha livre, né? Mas ele não usou esse tempo todo só para no trabalho de preparar homens e mulheres para se tornarem os futuros discípulos do reino que estava por vir. Por quê? Porque grande parte do tempo ele gastou também para ganhar um conhecimento aprofundado de todas as raças e classes de homens que viviam nessa que era a maior e mais cosmopolita cidade do mundo. Então, como a gente falou lá atrás, Roma era a capital do Império Romano e tinha 2 milhões de habitantes naquela época. E Jesus aproveitou essa viagem para conhecer as diversas personalidades, né, os diversos tipos de pessoas que existiam, de cultura que existiam lá em Roma naquela época. Em cada um desses inúmeros contatos humanos, Jesus tinha um duplo propósito. Jesus desejava conhecer as reações dessas pessoas à vida que eles estavam vivendo na carne, e estava também com a mente pronta para dizer ou fazer alguma coisa que tornasse essa vida mais rica e mais digna de ser vivida. Então, Jesus, através da palavra, né, e da sua personalidade, ele acabava tocando as pessoas e transformando a vida dessas pessoas. Os seus ensinamentos religiosos durante essas semanas não foram diferentes daqueles que caracterizaram a sua vida posterior como instrutor dos 12 apóstolos e pregador das multidões. Então, ele já estava meio que iniciando o seu trabalho ali, né? Ele ainda não estava pronto, né? Ele não tinha dito ainda que a sua hora tinha chegado, mas ele estava se preparando para isso. E aí Jesus estava tentou passar, né? E passou para aquelas pessoas que ele teve contato, os ensinamentos sobre a paternidade de Deus e sobre a irmandade dos homens. A ênfase da sua mensagem estava no amor ao Pai Celeste e na verdade da misericórdia dele, combinados às boas novas de que o homem é um filho de fé desse mesmo Deus de amor, e que se o homem é um filho de Deus, todos os homens são irmãos. A tática usual de Jesus para o contato social era levar as pessoas a falarem com ele fazendo perguntas a elas. E a entrevista começava, via de regra, com ele fazendo perguntas aos semelhantes e terminava com essas pessoas fazendo perguntas a Jesus. E ele era adepto também de ensinar, fosse perguntando, fosse respondendo as perguntas. Então, eu não sei se vocês se lembram daquela história do Fortunato, aquele jovem que estava com depressão, que ele encontrou. O jovem estava absolutamente fechado, não queria conversar com Jesus,
Mas Jesus falou, qual que é o melhor caminho? Eu não me lembro exatamente para onde, para alguma cidade. Qual é o melhor caminho? E aí esse jovem que se chamava Fortunato desenhou na areia ali qual era o caminho que Jesus devia tomar para chegar naquela cidade. E aí Jesus fala assim, olha, já que você foi tão prestativo para mim, né? Eu também queria te mostrar o caminho para essas suas dúvidas e essa angústia que você tem dentro de você, para você se livrar disso. E aí o menino pensa, né? Não, eu não perguntei nada para você, mas Jesus continua falando e acaba por aliviar a dor desse menino, né? Então, Jesus, como que ele conseguiu chegar nesse menino? Ele fez uma pergunta, pediu, né, um auxílio que ele nem precisava, mas só para estabelecer um contato e aí depois conseguir passar tudo que Jesus queria passar para ele. Jesus fazia muito disso. E aqueles que Jesus mais ensinava, ele tinha dito o mínimo. Aqueles que retiravam um benefício maior da ministração pessoal de Jesus eram os mortais sobrecarregados, ansiosos e tristes, que sentiam muito alívio com a oportunidade de descarregar as suas almas sobre um ouvinte simpático e compreensivo. E Jesus era tudo isso e muito mais. Jesus era uma alma aberta, assim, né? Ele só de estar perto da pessoa, ele já estava transformando essa pessoa. E ele era muito cuidadoso, ele era muito generoso, ele se prestava a ouvir o que o outro tinha para falar. Com as crianças, ele também era especialmente dedicado, então ele poderia estar no maior discurso dele, e se uma criança chegasse para ele, fosse perguntar alguma coisa, fosse falar, ele parava tudo, atendia essa criança e a dúvida dessa criança e depois voltava para o que ele estava fazendo. Então, ele era extremamente, assim, empático, simpático, generoso, carinhoso, dedicado, enfim, ele era maravilhoso. Jesus era sempre capaz de oferecer sugestões práticas e de socorro rápido, visando a correção das reais dificuldades, sem esquecer-se de uma palavra de verdadeiro conforto e de consolo imediato. Invariavelmente, Jesus falaria a esses mortais angustiados sobre o amor de Deus e ministrava a eles por vários e diferentes métodos, informando-lhes de que eles eram filhos desse Pai do céu, esse Pai pleno de amor. Durante a sua permanência em Roma, Jesus pessoalmente teve contato de afeição e de elevação com mais de 500 mortais do reino. Assim, ganhavam conhecimento das diferentes raças da humanidade que nunca teria adquirido se ele tivesse ficado lá em Jerusalém ou mesmo em Alexandria. Então, por isso que foi importante essa viagem a Roma. Ele sempre considerou esses 6 meses como um período dos mais ricos e mais cheios de informação entre todos os períodos semelhantes em sua vida terrena. Jesus foi bastante abordado por pessoas que desejavam assegurar os seus serviços para algum projeto de ensino, ou de uma reforma social, ou de um movimento religioso. Ele recebeu mais de uma dúzia de propostas dessa ordem e utilizou cada uma como uma oportunidade para transmitir algum pensamento de enobrecimento espiritual por intermédio de palavras bem escolhidas ou pela prestação de algum serviço. Jesus gostava bastante de fazer coisas, ainda que fossem pequenas, para todas as espécies de pessoas. Jesus conversou com todas as espécies de pessoas em todos os caminhos da vida. Ele conversou com um senador romano sobre a política e os assuntos do Estado, e esse legislador passou o resto da sua vida tentando, em vão, induzir os seus colegas a mudar o curso da política em vigor, da ideia do governo sustentando e alimentando o povo, para aquela do povo apoiando e sustentando o governo.
Jesus passou uma noite inteira com um abastado dono de escravos, falando dos homens como filhos de Deus, e no dia seguinte, esse mesmo homem, que se chamava Cláudio, deu liberdade a 117 escravos. Então, olha o poder de argumentação de Jesus. Jesus foi jantar uma vez com um médico grego e disse-lhe que seus pacientes, além de terem mentes, eles também tinham almas, tanto quanto corpos. E assim, ele conduziu esse competente doutor a conseguir ajudar mais abertamente os seus semelhantes. Para um soldado romano, enquanto caminhavam ao longo do rio Tibre, Jesus disse: que o teu coração seja tão valente quanto o teu punho. Ousa fazer justiça e ser grande o suficiente para demonstrar a misericórdia. Obriga a tua natureza mais baixa a obedecer à tua natureza mais elevada, como tu obedeces aos teus superiores. Reverencia a bondade e exalta a verdade. Escolha o belo no lugar do feio. Ama aos teus semelhantes e busca a Deus com plenitude de coração, pois Deus é o teu Pai no céu. O único lugar em Roma em que Jesus não visitou foi o banho público. Jesus recusou-se a acompanhar os seus amigos nos banhos públicos por causa da promiscuidade sexual que existia ali. Então, Jesus não foi nenhuma vez num banho público. Ao orador do fórum, que se chamava Marcos, Jesus disse: a tua eloquência é aprazível, a tua lógica é admirável, a tua voz é agradável, mas o teu ensinamento dificilmente é verdadeiro. Se tu pudesses apenas gozar da satisfação inspiradora de conhecer a Deus como teu Pai espiritual, então tu poderias empregar os teus poderes de oratória para libertar os teus semelhantes da sujeição às trevas e da escravidão à ignorância. E foi esse mesmo Marcos que ouviu Pedro pregando lá em Roma e tornou-se o seu sucessor. Quando eles crucificaram Simão Pedro, foi Marcos que desafiou os perseguidores romanos e que corajosamente continuou a pregar o novo evangelho. Jesus, tendo conhecido um homem pobre que tinha sido falsamente acusado, foi com ele perante ao magistrado e, tendo recebido permissão especial para falar em nome dele, Jesus fez aquele soberbo discurso no qual ele disse: a justiça faz grande uma nação, e quanto maior é uma nação, tanto mais solícita será para cuidar de que a injustiça não ocorra, até mesmo ao seu mais humilde cidadão. Infeliz de qualquer nação, quando apenas aqueles que possuem dinheiro e influência podem assegurar-se da pronta justiça perante as suas cortes. E feliz do Brasil também. É dever sagrado de um magistrado absolver o inocente, bem como punir o culpado. A permanência de uma nação depende da imparcialidade da justiça e da integridade das suas cortes. O governo civil funda-se na justiça, como a verdadeira religião funda-se na misericórdia. E o juiz reabriu esse caso e, depois de apuradas as evidências, libertou o prisioneiro. Nessa o Brasil está bem também. É verdade. E aí, gente, eu acho que a gente pode continuar na semana que vem. Então, peraí só um minutinho. Então, vamos aproveitar para fazer as perguntas e a gente continua, porque vai começar uma nova sessão falando, Jesus explicando como é que o homem deveria lidar com a sua fortuna, né? Então, aparece para ele um homem muito rico, mas com um coração bom, um coração puro, e Jesus percebe que ele está realmente interessado em saber o que fazer com a fortuna dele. E aí Jesus
primeiro ele explica como é que pode ser ganha a fortuna, e segundo, o que a gente deve fazer de acordo com o tipo de fortuna que a gente tem, né? E é uma sessão muito grande, então acho que se a gente começar agora, a gente não vai conseguir terminar. Então, eu prefiro continuar na semana que vem. E aí, pessoal, perguntas? Gratidão, Sueli. Obrigada. Muito bom. É, Então, são várias coisas, muitas informações, né, importantes nesse verdade. documento. Então, eu percebi como que Jesus, para todas as pessoas, ele falava da existência de Deus, né? Sim. E da irmandade dos homens, mesmo para o soldado. Eu Uhum. imagino falando para um soldado, Imagina, alguém naquela falando para época um ainda. soldado isso, né? O Aham, orador também, quer dizer, ele falava assim aquilo Soldado. que era o que tinha que fazer mesmo, né? é. Não, não Ô, Lília, perdia sou tempo. soldado. O Roberto Carlos é soldado também, ele tá falando. Ah, Sou então, militar. aham. E existem muitos militares que são religiosos também, né, Roberto? Que É, tem essa questão, né? Que, Tá, com certeza. Principalmente que estão aham, conhecendo durante. Temos aquele é, amigo lá do Alan, que tá fazendo, auxiliando nos podcasts, que também é aham, militar aham. Ele é lá de Brasília. militar também, é mesmo, bem lembrado. Olha que legal, né? É muito bom, porque eu vejo assim a espiritualidade que vai conduzir as pessoas à verdade, né? O próprio livro fala que nós devemos agir bem, né? Ser verdadeiros nas nossas ações e mas devemos ter essas realidades espirituais. Foi isso que eu entendi, assim, né? isso, Porque as materiais, elas são transitórias, assim como Jesus falou, mas as espirituais são aquelas que de valor eterno. isso. Muito E, bom. e ainda assim, ó, e você tem toda a razão, as espirituais são de valor eterno, mas uma coisa que Jesus falou várias vezes, tanto quando ele falou sobre os verdadeiros valores, sobre o bem e o mal, sobre a verdade e a fé, ele fala que, na verdade, esses conceitos, eles são importantes, é o que a gente deve seguir, mas eles estão sempre mudando e sempre crescendo, numa progressão, né? Crescendo. Então, você chegou num patamar, no primeiro degrau, você não pode se ficar ali parado, estagnado. Não, você tem que crescer, você tem que passar para o segundo degrau. Você chegou no segundo degrau, você tem que ir para o terceiro e quarto, e quinto, assim, numa progressão até que você chegue na verdade absoluta, que você só vai chegar, quer dizer, na bondade absoluta, na verdade absoluta, na beleza absoluta, que você só vai chegar lá no paraíso. Mas você sempre tem que estar melhorando. Então, é esse o conceito, né, que a gente fala várias vezes de aperfeiçoamento, de você sair do imperfeito para o perfeito. E não só do imperfeito para o perfeito, mas você está modificando o nível de perfeição que você tem a cada estágio, né, que você mesmo define para você. Eu entendi dessa maneira e achei bastante importante. Verdade. E conceitos assim bastante importantes que fala esse documento, por exemplo, verdadeiros valores, o bem e o mal, a verdade e a fé, são coisas que às vezes parecem distantes, mas não, elas estão no nosso dia a dia. A gente pode estar lidando com elas, né, com esses conceitos no nosso dia a dia e tá exercendo, né, e tá fazendo a opção pelo certo, vamos dizer assim. Muito bom. Mas é isso aí, é muito legal. E também o que eu percebi, por exemplo, que a verdade e a bondade que são a verdadeira beleza, né? Uhum, Eu acho que elas isso, determinam a verdadeira beleza de tudo, né? Acho que é por isso que o fundamento da beleza está na verdade e finalmente na bondade de Deus, que é o uhum, que a gente só vai compreender mesmo, porque muitas vezes, né, não sei se é o peso da matéria, mas a gente se sente cansado de ver aham, tanta injustiça, de ver tanta doença, né? Tanta tristeza. A um dado momento se diz, nossa, e muitas pessoas se perguntam, né?
Outro Isso. dia eu ouvi alguém falar assim, nossa, Deus existe. Não, ele nos criou, mas eu acho que ele não... Ele nos criou, mas nos deixou aqui para a gente se virar, porque... Não, mesmo a gente falando, olha, mas nós temos uma centelha de Deus. Não, não, acho que não tem, não. Acho que nós estamos aqui sozinhos aqui. As- É. Então, por isso que a fé é tão importante, né? A fé que dá esse respaldo, que dá essa estrutura para que a gente continue e a gente acredite. Eu acho assim, se a pessoa não acredita na vida eterna, ela fica mais suscetível, né, a sofrer esses questionamentos, a se fazer esses questionamentos. Mas se a pessoa acredita na vida eterna, acredita que a gente tem uma carreira, que a gente vai seguir depois da morte e chegar até o paraíso, que esses 70, 80, 90 anos que a gente passa aqui é nada perto da eternidade, então eu acho que as dúvidas ficam menores, né? Por isso que eu acho que eles falam assim, quanto mais perto da beleza, da bondade, da verdade, de um desses três ou de todos eles você estiver, mais longe você vai estar das dúvidas, dos questionamentos, do mal potencial e etc. Não que a gente vai estar imune a eles, claro que não, todo mundo aqui é de carne e osso, né? Tem influência do meio ambiente, tem influência de tudo que está acontecendo ao nosso redor, então realmente, como você falou, muitas vezes a gente se vê desestimulado, desesperançado com as coisas que acontecem, mas se a fé for do tamanho de um grãozinho de mostarda dentro do nosso coração, a gente vai pensar duas vezes e falar, não, isso aqui é só uma passagem. Daqui, eu saindo daqui, eu vou para um outro lugar e eu vou continuar crescendo, eu vou continuar progredindo, eu vou continuar me aperfeiçoando e eu vou chegar lá, né? Vou abraçar Jesus lá em Salvington e vou chegar no Pai Universal lá no paraíso. Eu acho que é assim. Mas eu sei que não é fácil mesmo, principalmente para as pessoas que não têm, que não acreditam, né, É mais na difícil vida até, né? depois daqui. É. Por isso que eu Uhum. acho que o livro de Urântia é uma bênção, assim, uma paz no coração, Sim. né? Se você acredita no livro de Urântia, você é favorecido com essa paz, eu acho. Verdade. E aí, pessoal, mais alguém? Ô, Sueli, já que Fale aí. o Aélio não está aqui, eu vou fazer uma pergunta para você. Ô, Laia! É, Pode. lá no início, teve uma parte Hum, que você comentou que Jesus, ele não corrigia as pessoas, né? a não ser Ele, quando era uma coisa muito é, caótica. ele não corrigia. Você acha que ele mudou essa estratégia com o passar do tempo em relação aos apóstolos? Porque parece que aos apóstolos ele corrigia bastante. Sim, é verdade. Inclusive, Então, Judas até ficou bem. Uma das coisas que fez Judas de se afastando e perdendo, né, essa conexão com Cristo é porque ele era muito orgulhoso e ele achava um absurdo ser chamado a atenção na frente dos outros. é E o verdade. Então, que mas que é você assim, acha que aconteceu? então, eu acho que nesse momento, quando Jesus estava nessa viagem, né, de quase 2 anos pela bacia do Mediterrâneo, Jesus encontrou diversas pessoas, nesse caso em Roma encontrou mais de 500 pessoas, escolheu 32 líderes religiosos para conversar. Com relação a esses líderes religiosos e as pessoas que ele encontrava pelo caminho, ele não procurava corrigir, a não ser quando era uma coisa, uma aberração, né? Na verdade, ele aceitava o que o outro falava, não falava você está errado, não é desse jeito, mas ele ia colocando o ensinamento dele de uma tal forma que a própria pessoa, no final, acabava se convencendo e se convertendo para a ideia de Jesus, né, para o Evangelho do Reino. Com relação aos apóstolos, como os apóstolos seriam os embaixadores do reino, como eles seriam, eu acredito, os disseminadores, né, do evangelho do reino, Jesus não podia permitir é,
eles eram bastante arraigados no judaísmo, né, nas crenças judaicas. Então, Jesus, sempre que tinha uma coisa que não fosse correta, Jesus ia corrigir. Por quê? Porque essas pessoas estariam passando para frente, a mensagem do evangelho, e eles não podiam passar uma coisa errada. Eu acho que foi por isso. E você tem toda a razão. Com os apóstolos, ele era bastante rígido mesmo, né? Ele procurava. Mas com uma pessoa que ele encontrasse na rua, ele nunca falava, não, você está falando besteira, né? Pelo menos que eu me lembre de tudo que eu li, ele sempre foi generoso, ele sempre ouvia a pessoa e depois conduzia ela, não falando você tá errado, mas falando de repente assim, ó, mas e se a gente pensar desse jeito, blá, blá, blá. Sim, ele contornava a situação, eu acho. O que que você acha? Eu penso parecido com você que aqueles apóstolos ali seriam sucessores do Evangelho, né? Eles Uhum, ficariam depois da partida de Jesus. E eu acho que é uma diferença entre o preço que se paga por ser um seguidor e o preço que se paga por ser um apóstolo, né? isso. O preço era mais alto, o alto Uhum, custo. Tem um tópico só para falar do custo, né? De ser um apóstolo. Inclusive de dar a vida pelo Evangelho. Foi o que aconteceu com a maioria deles. alguns, né? Agora, é porque às vezes esse trecho de que Jesus não corrigia, Jesus deixava que as pessoas seguissem o seu caminho, tá? Muitas vezes é utilizado nas nossas discussões, nos nossos grupos, como se a gente também não devesse apontar. Mesmo que algo esteja flagrantemente errado, a gente não deve apontar. E eu vejo que no grupo, quando surge uma pessoa nova e ela está iniciando a leitura, naturalmente ela vai falar algumas coisas e tal, e a gente tem que ter a sensibilidade de não corrigir. Agora, Uhum, quando você pega uma pessoa que já é calejada no livro, né? Ela tem a autoridade de ser uma pessoa que conhece a revelação. As pessoas confiam que o que ela está dizendo é verdade, porque as pessoas falam assim, não, essa pessoa leu o livro há não sei quantos anos, ela já leu o livro não sei quantas vezes, ela sabe do que está falando. Então, eu entendo que quando surge algo assim e a gente identifica algo flagrantemente errado, eu acho que a gente tem que corrigir. Eu entendo dessa forma, né? Então, mas aqueles homens que estavam lá em Roma, Jesus estava apenas plantando uma sementinha para o futuro, né? Eles não seriam exato. os embaixadores do reino, eles não seriam os Uhum. mensageiros que iriam suceder Jesus na missão de pregar. Era isso, obrigado. Eu concordo absolutamente com você, e aí eu vou dar um testemunho aqui. Logo eu fui católica, né? Depois eu fui espírita, fui, várias coisas, muitas coisas. E aí, quando eu li o livro de Urântia, eu passei, depois de algum tempo, a acreditar no livro de Urântia, e essa era a minha verdade, e eu não abria mão disso. A Lilian participou de algumas coisas, de algumas pisadas na bola minha. E a gente tinha o grupo da segunda-feira, e assim, várias pessoas que vinham como, assim, tinham outras crenças, muitos espíritas. Uma que vinha aqui, ela vinha na nossa reunião da segunda-feira, ela saía da reunião às 10 da noite e ia para o centro evangélico lá dela, lá de Testemunha de Jeová, não, União do Edir Macedo, não lembro, lá para ter prosperidade na vida, e aí na quinta-feira ela ia no centro espírita, ela fazia uma salada mista de crenças e religiões. E aí, assim, quando ela falava não sobre reencarnação, ou quando ela falava, eu era assim muito dura, né? Eu falava, não, não existe, por isso, por isso, por isso. E aí, o que que eu fiz? Eu afugentei um monte de gente do grupo, né? Eu fui responsável por afugentar muita gente do grupo, não ter a sensibilidade de esperar a pessoa mesmo perceber qual que era a verdade que estava escrito no livro de Urântia, né? E então, por isso que eu acho que tem casos e casos. Com os apóstolos, sim, a gente tem que ser mais dura. Então, com as pessoas que já leem o livro há algum tempo e que são reconhecidas como líderes do movimento, essas pessoas não podem pisar na bola, né? Ou, claro, todo mundo erra, mas não pode pisar tanto na bola.
Agora, com aqueles que estão chegando agora, a gente tem que ter o coração aberto, a porta aberta para receber essas pessoas e deixar que elas mesmo, com o tempo, elas vão percebendo, né, que aquilo que elas pensavam não é tão verdade assim. É assim que eu penso. Roberto. Roberto, se você está falando, o seu microfone está fechado. Ó, Sueli, pessoal, boa noite. Boa noite. Olha, na minha visão, eu creio que Jesus corrigia sim. Só que a correção dele e o ensinamento dele, ele era positivo. Ele afirmava o que é certo, em vez de ficar com ensinamento negativo. Não, isso é errado, isso é errado. Até quando descreve nesse documento, a atitude dele com os instrutores de Roma, eu acho que são 20 instrutores de religiões diversas. São 32 e 30 permaneceram. Dois desistiram e 30 continuaram. Então, me parece que diz assim, que ele percebia a verdade no ensinamento de cada um deles, introduzia a verdade dele dentro daquilo, e esse conhecimento, aos poucos, ia expulsando os erros. Uhum. É dito que, por exemplo, na casa dele, ele usava o método positivo de educação com os irmãos, que em vez de ele dizer não faça isso, não faça aquilo, ele dizia faça isso, faça aquilo. Então, era uma correção, só que era uma correção positiva. Outra coisa, é dito que, acho que isso é bíblico, aqueles que eu amo, eu corrijo. Aqui, você vê um irmão que está em equívoco e está se perdendo e não corrigir, às vezes pode ser indiferença. A gente não age assim. Mas aí Jesus ele fala assim, você pensa que o meu pai é um pai laço que fica falando com os tolos enquanto os filhos se perdem na promiscuidade? Aí Jesus fala, meu pai rege os universos com o pulso do seu amor. Olha que expressão significativa. Ele rege o universo com os pulsos do seu amor. Então, a questão, se a gente está sendo como Jesus, no meu entender, se a gente está sendo como Jesus quando a gente está auxiliando um outro irmão menos instruído que a gente está instruindo com amor, nós estamos falando com o outro com o pulso do amor. Essa é a questão. Não é nem tanto se você fala, o que você fala, como você fala. É se você está falando por amor, se você se interessa pelo outro. Olha, na educação dos filhos, às vezes tem, quando a gente fala, não sei se você já ouviu essa expressão, diz assim, quem é você para falar? Você não é minha mãe? Vocês já ouviram dizer isso? Quem é você? Você não é minha mãe para falar? Por que que a mãe pode falar tudo? Porque ela ama. Ela está falando por amor. Ela não está falando para te derrubar. Ela pode estar até errada, mas aquilo que ela fala é sempre um carinho. Então, eu acho que essa não é tanto que a gente fala, a maneira como a gente fala, é se a gente está falando com amor. Se a gente está falando com o outro com amor. Quando a gente fala, nega, chega a excluir os outros, entendeu? Dos grupos, para mim é tão óbvio que não é com amor que a gente está se expressando. E nesse sentido,
a gente ainda não alcançou o evangelho do amor de Jesus Cristo. Essa é a minha visão, mas isso é muito sutil, porque não está exatamente nas palavras, no intelecto, naquilo que a gente fala. Está no amor do nosso coração. E tem uma parte que diz que a gente julga os atos, as palavras exteriores, mas Deus, ele julga os motivos do nosso coração. Então, em todos os juízos que a gente fala do procedimento de outras pessoas, eu acho que o principal, se a gente está ou não próximo de Jesus, na verdade, a gente, Deus sabe, é se a gente está falando com amor. E eu, com os meus filhos, eu noto o seguinte, se às vezes eu sou muito rigoroso, dizem que educar é como segurar areia com as mãos. Se aperta muito, sai pelos dedos. Se abre muito, o vento leva. Então, eu noto, se eu sou muito rigoroso, eles ficam chateados, eles não falam mais comigo, eu os perco. Entendeu? Então, eu tenho que dizer, posso até ser rigoroso, mas tem que ser de um jeito que eles saibam que eu os amo, eu quero o bem. E aí eu fico com eles. E aí, se eu não consigo dizer algo agora, lá na frente eu digo. Então, eu acho que educar é algo. Você aprende muito educando com amor. Muito. Isso aí, Roberto, muito bom. Mais alguém, pessoal? Eu acho que também vou falar uma coisinha. Então, pode falar, Angélica. Jesus, ele, claro, fazia questão de fazer sempre a correção, não deixava assim passar despercebido. E ele também contornava, até conseguir, a gente viu aí no último exemplo, né, do jovem, onde ele pede o endereço, o jovem escreve na areia e tal, para poder fazer esse contato e chegar onde ele queria. Então, sempre, como o Roberto acabou, né, de explicar direitinho, que a gente tem que tomar o cuidado sempre de fazer a correção de uma forma amorosa, né? E Jesus realmente sempre foi muito imperativo, né? Ele sempre foi muito firme nas suas correções, em tudo que ele falava, mas é sempre um imperativo carinhoso, firme, né? Mas aonde eu queria, o que eu realmente queria falar e que me confortou nessa leitura que você fez, nesse ensinamento, foi que nós temos o direito de conhecer as várias verdades, os vários caminhos, para que a gente forme a nossa verdade, né? A nossa, vamos dizer, cada um tem a sua verdade, a sua religião, aquilo que você foi, assim, estudando, aprofundando, meditando para chegar mais próximo da verdade. Então, isso me confortou bastante, sabe? Quando você leu que nós temos esse direito, porque eu sempre fui uma curiosa, né? E como você já passou por várias religiões e filosofias, então eu também já passei por algumas e assim, mas isso me confortou, porque eu não consigo ficar muito presa numa coisa só, sabe? Então, só isso. Tá bom, vamos lá, construir nossa religião pessoal. Sim. Mais alguém, pessoal? Eu, Então, eu, eu me controlei, eu às vezes me seguro também para falar, com medo de falar bobagem ou pelo menos sair fora do assunto. Mas eu vou dar esse exemplo que me passaram. Eu estive na Armênia e fui conhecer a primeira igreja cristã. E a guia, aí eu vi a espada que matou Jesus. Como a Lilian falou do soldado, então ela deu um exemplo que eu nunca tinha ouvido antes, que o soldado, vendo que Jesus era muito forte, não morria fácil, ficou com pena de Jesus e falou assim, não,
ele está sofrendo demais, eu vou vou colocar a lança bem no coração dele, para ele morrer logo e parar de sofrer. E esse soldado quase não enxergava muito e tinha problema com a vista, e então ele disse: eu vou direto no coração. Aí, quando ele tenta pôr a lança no coração de Jesus, então, de um lado sai sangue, do outro lado ele atinge um pouco do pulmão, sai água. Até tem essa imagem na Igreja Católica, né? É o Jesus da Misericórdia. E aí ela disse que o primeiro milagre, depois da morte de Jesus, foi que ele passou a enxergar muito bem. Eu achei assim tão bonita a história, não sei se ela é verdadeira, né? Mas me faz sentido e eu fiquei assim muito emocionada quando ela contou. Então, me deu vontade de contar na hora que a Lilian falou do soldado, eu me controlei. Mas é isso. Interessante. Eu gostei muito disso que ela contou. Eu falei, nossa, faz um pouco de sentido, sim, né? Porque o soldado romano, quer dizer, não sei se ele era a favor ou contra, mas a intenção dele foi muito amorosa. Então, a intenção dele realmente fez com que Jesus o curasse da visão que, né? É isso. Muito bom, muito obrigada, Angélica. Nada. Então, tá bom, pessoal. Muito obrigada pela participação de todos no feriado. Semana que vem a gente continua. E bom final de semana para todo mundo. Boa semana, bom final de semana. Fiquem em paz. Obrigada. Obrigada, Sueli. Até semana que Obrigada. vem. Até semana que Obrigada a vem. todos. Até. Obrigado, Até. Sueli. Obrigada. Tchau. Gente, Obrigado a todos, Deus até a abençoe. próxima. Boa Até. noite a Gratidão. todos. Boa noite. Boa noite. Obrigado.